Eu passo a bola para o companheiro Paulão e pergunto: Paulão, os genocidas responsáveis pelas guerras, pela fome do povo, vão eles mesmos combater a fome no mundo? É com você. Essa daí é a impressão que se tenta passar como resultado desse encontro do G20, né? É interessante ressaltar que o G20 reúne as 20 maiores economias do planeta, incluídos aí o G7, que é o grupo das 7 maiores potências, ou seja, os países verdadeiramente imperialistas, os Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha, Japão, é os países que justamente impõem a fome, a miséria, o genocídio na Palestina, os ataques no Líbano, o ataque à Rússia, enfim, são aqueles países que justamente oprimem, né, os países atrasados, que não tem nenhum senso para matar a população pobre, tal, não tem nenhuma preocupação com essa situação. O presidente Lula, bom, o encontro, como não discutiu nada sério, assim, não tomou nenhuma resolução que, de fato, alguma resolução que abrisse alguma perspectiva de mudança, alguma modificação na situação social, econômica, tal, não teve nada. Por exemplo, a grave crise que tem justamente lá na Palestina, no Líbano, com a Rússia, não houve nenhuma discussão séria sobre esse ponto aí, sobre esses pontos que são os pontos centrais no momento da atual crise do planeta, né? Esse daí é o ponto central dessa crise. Não foi discutido nada. Como foi uma espécie de cortina de fumaça, um negócio para tentar aparecer que surgiu aí alguma perspectiva, o presidente Lula, como anfitrião do encontro, ele liderou aí uma movimentação e criou aí um projeto, aí, um plano aí, que deu esse nome, Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. É interessante que já no momento ali do G20, todos os países assinaram, concordaram com essa proposta do Lula. A proposta, em suma, o Lula ele tenta dizer o seguinte, que da outra vez que ele foi presidente, ele conseguiu atingir, acabar com a fome no país, nas palavras dele, né? Então, quando ele tomou posse, ele atingiu as metas da FAO, né? Que a FAO é a Organização para a Alimentação e Agricultura, é um órgão da ONU mesmo, e ela que mede o número de famintos no mundo. E aí o Lula atribuiu o seguinte, ele foi presidente, em 2014 ele acabou com a fome no Brasil, e depois agora, quando ele não citou o nome do Bolsonaro, mas ele falou que quando ele voltou de presidente de novo, 33 milhões de brasileiros estavam passando fome. Ele atribuiu isso daí a um desmantelamento, um desmonte do estado de bem-estar social. Eu não sei onde que ele viu esse estado de bem-estar social, mas ele atribuiu assim, ao governo Bolsonaro. Então, baseado nisso, ele propõe que o mundo inteiro, para acabar com a fome, aplique essas políticas aí sociais, essa distribuição de migalhas aí para o povo e tal, né? Então, esse projeto aí, e na prática é isso, ele força os países a se comprometer a aplicar políticas sociais, né, como esse Bolsa Família, essas coisas, isso para os países pobres. E para os países ricos, esses países ricos deveriam dar contribuições financeiras para financiar esses projetos da fome. É interessante, se a produção puder colocar o gráfico da própria FAO, esse gráfico ele demonstra o seguinte, que não é só o problema do governo Bolsonaro, como o presidente Lula tentou demonstrar, né? Esse gráfico aqui são dados da FAO, da própria ONU. E a gente pode observar aqui que de 2002, 2003, por aí, houve um movimento de redução da população mundial passando fome. Até 2014, onde esse número aqui, em 2014, tinha 538 milhões de pessoas no mundo passando fome. E aí vocês podem observar aqui pelo gráfico que de 2014 para cá, a cada ano tem aumentado o número de pessoas passando fome.
sendo que nos últimos 4 anos aqui, dá para ver que existe até uma aceleração, um aumento assim mais substantivo do número de pessoas passando fome. Então, esse número aqui de 2014 de 538 milhões, em 2023 chegou a 733 milhões de pessoas passando fome. Isso pelos dados da FAO, né, que na prática deve ser mais. Então, assim, esse gráfico aqui, ele indica o seguinte, que não é só o Bolsonaro, não é só o Temer que causaram essa fome. O problema é que é uma crise do capitalismo no mundo todo. E a política que o imperialismo adota, também em todo o planeta, é no sentido de arrancar cada vez mais juros, dividendos, arrancar dinheiro do orçamento público e retirar os direitos sociais, retirar aquele benefício que a população poderia ter. Não é só no Brasil isso aí, no mundo inteiro, tanto é que cresceu o número de pessoas passando fome no mundo todo. Então, assim, não esse projeto aí apresentado, na minha opinião, é uma nuvem de fumaça só para distrair. Se amenizar alguma coisa vai ser muito pouco, mas não vai solucionar o problema da fome. Esse problema da fome não é por falta de recursos, né? Porque, como na matéria anterior nós mencionamos, o Brasil é um grande exportador de alimentos para a China e para outros países. É possível solucionar, sim, dentro de uma economia planificada, quando o modo de produção deixar de ser capitalista, quando a própria população, os trabalhadores, controlarem os governos, o orçamento. Só com o governo dos trabalhadores é que é possível solucionar, né? Então, assim, esses projetos aí são uma grande enganação, não vão solucionar nada, e muito menos, para piorar, não serão esses genocidas aí, esse pessoal que não se preocupa de matar crianças, mulheres, idosos, como eles fazem lá na Palestina, no Líbano, fizeram no Iraque, mas, enfim, eles fazem no mundo todo. Aqui no Brasil, eles querem tirar juros para os banqueiros. Eles pouco se importam se tem 22 milhões de brasileiros passando fome. Então, assim, não serão esses genocidas que vão acabar com a fome do povo. A fome do povo só acabará quando existirem governos que se oponham a essa política do imperialismo, que tenham o controle dos trabalhadores sobre o orçamento, sobre o poder. Só assim que poderá, de fato, acabar com a fome, né? Então tem que ter uma discussão clara, porque senão fica só essa enganação, essa perspectiva de melhorar. Para concluir, o governo Lula declarou o seguinte, que até 2026 o Brasil, de novo, vai sair do mapa da fome. Agora, vale lembrar o seguinte, quando ele foi reeleito aqui, ele disse que seria uma prioridade acabar com a fome. E deveria ter cumprido isso daí, porque a fome, ela não espera. São crianças ali que estão debilitadas, são idosos. É um negócio, é uma situação que teria que ter sido... A questão da fome tem que ter uma solução imediata. Dá um prazo assim, de 10 dias, um mês, tem como solucionar isso aí. É que falta a energia, a política, um jogo sério aí para acabar com a fome. Esperar 2026 é uma promessa. Será que vai ser cumprida? Será que, baseado nesses acordos com esses genocidas aí, vai acabar com a fome, com a miséria? É muita ilusão. Não é por aí o caminho. E o caminho, então, nós temos que lutar aí para acabar com isso daí. Então, eu devolvo para o companheiro Antônio Carlos para prosseguir com os comentários. Ok.